Tudo ok? Ok? Então tá. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual da Casa Fraterna Chico Xavier. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, né, da coleção. É uma psicografia do Chico Xavier, né, editado pelo nosso querido Emmanuel. Aqui caiu na lição 62, devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina. Não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica e edificada, palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa e pavimentada, metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino se habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinho e pedrouços na senda? Prossegue, mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Convido vocês agora para que nós possamos fazer a nossa prece e que nesse momento também nós pedimos a espiritualidade maior, os nossos amigos, né, os mentores espirituais, mentor espiritual da Casa Fraterna Chico Xavier, mentor espiritual do nosso querido Antônio, né, o Antônio de Oliveira, que vai nos conduzir à palestra de hoje, a boa escolha. Nós vamos pedir para Jesus que possa envolver o nosso irmão, que as palavras dessa noite possa nos trazer reflexão, que nós possamos aprimorar, né, com essas palavras, agradecendo a Jesus por tudo que Ele faz por nós, pelo dia maravilhoso, por ser cada dia diferente do outro, pelo teto que temos, pela oportunidade que temos de fazer esse encontro virtual, que é de muita importância, e que na nossa prece nós possamos envolver também
a todos os nossos familiares, seja eles encarnados ou desencarnados, que o nosso envolvimento possa ir bem longe, nos lugares onde a gente nem imagina, mas ali precisa de uma gotinha, né? Que a nossa oração possa se transformar em gotinhas de amor e de luz. Divino Mestre Jesus, nos envolva nessa noite, que nós possamos estar aberto para o aprendizado. Envolva o nosso irmão também, Jesus, com as palavras benéficas, que possa ser uma noite de reflexão e que nós possamos, diante disso, não usar só para nós, mas que nós também possamos contribuir às pessoas que estão à nossa volta. E te agradecemos, Jesus, por tudo, por mais uma oportunidade. Esteja conosco hoje e sempre. Então, pessoal, é com muito carinho que nós convidamos, né, o nosso querido Antônio de Oliveira para falar um pouquinho para nós do estudo, né, que ele preparou, a boa escolha. Seja feliz, Antônio, estamos te ouvindo. Obrigado, Marinei. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É com satisfação e muita alegria que eu faço-me presente e preocupado com o estudo, com a matéria, para levar a todos os irmãos de ideal espírita, simpatizantes, trabalhadores da casa, médiuns, todos que nesse momento nos ouvem, ou no momento oportuno, levar um pouco da boa nova, da palavra do Evangelho, é claro, dentro do limitadíssimo conhecimento, dentro das mínimas possibilidades que tenho, a fim de discernir ou falar sobre o Evangelho do Cristo Jesus. Eu procurei os diálogos simples, tranquilo, para que possamos buscar o entendimento àquela época e o nosso dia a dia, que não sai muito, a meu ver, de todo esse emaranhado de conceitos diante das nossas imperfeições, do nosso pouco entendimento no momento de que se trata de conhecer o Evangelho e os ensinamentos do Cristo. Então, permitam gastar ou ocupar esses 20 minutos com os senhores e falar do Evangelho do Cristo Jesus com alegria, com satisfação e dando glória ao Criador do Universo, aos anjos e santos da Seara do Cristo, por estarmos reunidos nesse momento. Bem, a boa escolha. O evangelista Lucas registrou essa passagem e consta só nela, apenas no Evangelho de Lucas 38, essa passagem das irmãs Marta e Maria. Então, ele registrou essa passagem, e acredito eu, a fim de nos trazer à luz o que consta nos textos bíblicos, nos ensinamentos do Cristo. Então, eu vou tentar contextualizar e nós vamos dialogando e conversando, né? Contando também uma historinha. Estando em Betânia, um povoado próximo a Jerusalém, o Mestre Jesus recebeu um convite de Marta a que pousasse ou que visitasse a casa dela. Marta se preocupou logo em buscar todos os meios materiais a fim de receber tão nobre visitante. Maria, por sua vez, sentou-se aos pés de Jesus, junto a seus discípulos, para ouvir a boa nova, os seus ensinamentos. Marta, então, dirige a Jesus e diz: Senhor, não se importa que minha irmã
que minha irmã deixou-me sozinha para cuidar das coisas? Diga a ela que venha me ajudar. E aí Jesus prontamente respondeu a Marta: Marta, você está ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Apenas uma. E aí vamos desenrolar todos esses 20 minutos conversando e buscar o entendimento do comportamento, né, que normalmente nós vemos dentro dos nossos lares. A passagem, né, nos traz para o seio da família e as questões dos irmãos, os modelos de condutas que nós temos no seio da nossa família ou junto aos nossos próximos. Então, Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, aquilo que não pode ser tirado dela. Então, a história de Maria e Marta nos ajuda a refletir sobre nossas escolhas dentro da nossa atividade do dia a dia. A nossa irmã Marinei fez a leitura inicial de harmonização e no texto da lição de Emmanuel consta que nós devemos procurar conhecer e fazer o trabalho do dia a dia, nos esforçando, cada um de nós, para o nosso autoaperfeiçoamento. Então, nós buscamos sempre o caminhar para a melhoria de nós mesmos, devagar e sempre. Pois a nossa jornada, muito embora longa, se faz num processo lento e contínuo. A nossa vida está, desde sempre, em constante mudança. Tudo dependerá do nosso livre-arbítrio e, consequentemente, das nossas boas ou más escolhas. O nosso livre-arbítrio, é fato, jamais irá sobrepor ao desejo do Pai, do Criador do Universo. Sabemos, há um Deus soberano e justo, garantindo-nos a manutenção da lei moral diante das nossas escolhas. Então, as duas irmãs acolhem Jesus a convite de Marta, só que de modos diferentes, escolhas diferentes, atitudes diferentes. Uma pela escuta atenta, no caso Maria. Ela não se preocupa com as questões materiais, de como está sendo recebido Jesus e seus apóstolos, de como está sendo preparado o banquete, coisa. Não. Ela senta-se aos pés de Jesus para absorver conhecimento, para aprender a melhor forma desse autoconhecimento, da evolução do seu espírito. Então, ela ali se posta com os demais discípulos e Jesus irá pregar o seu ensinamento. Então, vamos aos dois pontos, né? A essa questão do modelo de conduta. Marta, a meu ver, claro, e eu disse que iria tentar contextualizar e trazer um entendimento para nós. A meu ver, então, Marta passa a imagem daquela mulher trabalhadora, dona de casa, que tem o prazer de receber visitas, ainda que, a convite dela, Jesus ali estava, na casa de Lázaro, Marta e Maria, na casa desses três irmãos.
Então, ela se preocupou em se desmanchar em cortesia, em melhor atender Cristo Jesus. Só que, no tocante ao Espírito, aos ensinamentos propostos pelo Cristo, essa atitude não basta a Jesus. Então, vamos refletir um pouco com essa frase. Essa atitude não basta a Jesus. O comportamento de Marta, trazendo a nossa realidade, e na esteira do tempo, escoaram séculos de apatia espiritual. Ainda hoje, nos deparamos com a síndrome de Marta, com enormes prejuízos à nossa alma, porque nós estamos aqui nos lapidando enquanto espírito. Então, essa alma, investida neste corpo, traz determinados momentos em que as nossas escolhas não são as melhores. As preocupações dominantes da sociedade raramente ultrapassam as fronteiras da ansiedade, da angústia, com os bens materiais, com cura do corpo. Por mais luz que o espírito faça sobre essa questão, ou que o espírito tenha, e mesmo entre nós espíritas, praticantes e interessados por nos instruirmos dentro da doutrina, o cenário, com honrosas exceções, é praticamente o mesmo. Ou seja, acreditamos ter mais um cadinho de Marta do que de Maria, na maioria dos momentos de nossas vidas. Dentro de qualquer postura fascinante ou fanatizante, sabemos que os bens transitórios de qualquer natureza têm relativa importância para as nossas realizações, enquanto estagiando neste corpo de carne. Mas não nos basta a saúde do corpo e do bolso. Primordialmente, devemos considerar que não encontraremos o que buscamos sem a indispensável harmonia mental, sem equilíbrio psíquico dos matizes de todas as conquistas neste orbe. Todos os recursos ponderáveis vêm, interessante, né, da imponderável força interior. A mente, e é na mente que está a base de todos os fenômenos da vida. Tudo está em nós. Cada um traz a consciência inscrita em si mesmo. Cumpre-nos, portanto, transformar cada escolha, cada aprendizado em sabedoria, até mesmo os nossos erros. Observar as nossas faltas e os nossos erros e aprender com eles. Precisamos, então, educarmos os nossos pensamentos para que a vida mude. E assim saibamos a fazer sempre, ou na maioria das vezes, as boas escolhas. Quando o Espírito de verdade pediu que nos instruíssemos, além de nos amarmos, patenteou a grandeza libertadora do conhecimento. E aí a aquisição do conhecimento espírita dá-nos a plena compreensão dos fatos. Leva-nos à origem dos males, realça-nos com impressionante clareza os valores imorredouros da prática do bem, segundo os ensinamentos da Boa Nova. Ao dominarmos, ou pelo menos procurarmos, na maioria das vezes, dominarmos os mecanismos do pensamento, com a energia da razão espiritualizada, com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos bons anjos, da espiritualidade benfazeja, vamos sempre, vigiando e orando, termos
o essencial, que é a saúde integral, saúde espiritual e saúde material. O peso dos nossos conflitos íntimos desaparecerá paulatinamente, proporcionando-nos leveza no ser, com a constante sensação de paz. E aí, segundo o meu pequeno entendimento, essa leveza do ser, com a constante sensação de paz, está intrínseca a melhor parte que jamais nos será tirada. Porque se instalará em nossa personalidade interna. Então, Marta simbolizou o imediatismo do mundo, quando Maria dá-nos vibrante exemplo da busca do conhecimento, do autoconhecimento, da autoperfeição. A melhor parte é dar do que receber. Assim nos ensina o Cristo Jesus. Mas muitos de nós, ainda investido e entranhado no egoísmo, na inveja, na intemperança, enfim, em todas as vicissitudes e paixões desse mundo terreno, muitos de nós estamos mais preocupados ou só queremos receber. Ainda cometemos o terrível erro, na minha humilde compreensão, repito, de exigir do Criador do Universo alguma coisa. No sentido, pois então devemos saber que Deus também exige de nós, mas é um exigir, como consta no Evangelho. Cristo Jesus jamais nos impôs qualquer coisa, apenas nos deixou como dever o amor e a caridade, não imposto. Então, a melhor parte que cabe a nós é agradar a Deus sobre todas as coisas. Como? Amando ao próximo como a si mesmo. Então, antes de pensar se estou ou não escolhendo a melhor parte da vida, preciso refletir sobre qual é esta parte para mim. De onde eu vou dar início a esse processo, a essa caminhada. Enquanto para alguns a vida está direcionada para a carreira, vamos tomar como um exemplo, né? Para a carreira, outros direcionam a vida, o primordial é cuidar da família, da saúde, ou da sociedade, e preocupado com a sociedade como um todo. Isso não há problema nenhum, nós estabelecermos prioridades na nossa vida. O problema está quando nós elegemos para a nossa vida, ou o propósito da nossa vida, mas não gasta o tempo devido para esse propósito. Às vezes estamos preocupados com a nossa carreira e deixamos a família de lado. Ou ao contrário, a nossa diretriz básica é atender a família. E para atender a família, só se vê uma saída: cuidar da carreira, cuidar do material para dar conforto à família. Essa pode ser, ou pode ter sido, num âmbito geral, a escolha de Marta. Outra interpretação possível: escolher a melhor parte é eleger a parte fundamental da experiência. Escolher o evoluir do espírito. Isso nos remete a outro ponto, a aprender com essa história
fato de Marta acreditar que estava dando o seu melhor. Entretanto, nem sempre estamos fazendo, de fato, o nosso melhor onde acreditamos que estamos. Precisamos refletir, precisamos reavaliar, rever os passos dados. Então, fazendo um paralelo ao momento atual de nossas vidas, a maioria de nós nos vemos atados, atrelados a ansiedades, cuidados excessivos e sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Podemos e temos os meios mudar este olhar utilizando as vias do Evangelho, seguindo a doutrina espírita, para que possamos apenas ver esses comportamentos equivocados como ignorância. E a partir daí, diante das nossas reflexões, buscando a compreensão acerca dos ensinamentos do Cristo, do Evangelho, das doutrinas, dos livros de apoio da doutrina espírita, caminharmos de uma forma melhor, mais ágil e mais prática para o nosso burilamento, para a busca da nossa reforma íntima. Então, poderíamos até perguntar, qual a função do Evangelho nesse aspecto? A função do Evangelho é conhecer, é instruir, para que possamos fazer as nossas escolhas corretas e caminhar retilíneo e constante ao fim que fomos criados. E aí, explorando um pouco mais o texto, podemos entender que Marta provavelmente, como disse, acreditava estar fazendo o que precisava ser feito. Esta certeza de que estava fazendo certo é tão evidente que ela chega a chamar, a falar com Jesus, a fim e pedia que Maria pudesse ajudá-la naquele momento. Pois ela estava atarefada, tinha muitos afazeres para bem acolher o Cristo. Então vamos, de novo, né? Nós estamos aqui contextualizando, criar um cenário fictício, é claro, para a nossa época, e imaginando Jesus na casa de Lázaro, Marta e Maria. E seus discípulos, né? O fato é que ela queria alcançar, né? Provavelmente ela diria para conversar e ouvir suas palavras e abraçá-lo. Se em seguida pegássemos ela e poderia responder, Jesus poderia responder muito aquilo que precisava ser feito para agradá-lo. Então, pensemos assim, para a grande maioria de nós, quando ela pediu a Jesus que Maria o ajudasse, Jesus poderia até dizer, pois não era habitual Jesus ensinar aos discípulos e ter mulheres presentes. Ele pregava aos discípulos quando reunia, mas Maria sentou-se ali, falou, vou ficar quietinha aqui, ele mandar eu sair, eu saio, se não, vou absorver os conhecimentos. Jesus poderia, Maria, é verdade, vai ajudar sua irmã. Muitas vezes as pessoas agem baseadas em regras que elas, os pais, a sociedade, criaram. E aí estabelecem padrões que afastam dos seus objetivos, dos seus alvos. É possível que Jesus também poderia dizer, Marta, sente-se aqui com sua irmã.
Marta talvez também poderia ter sentado. Aí que está a diferença da questão dos comportamentos, da conduta. Se Jesus diz, Marta, sente-se aqui com sua irmã, ela provavelmente sentaria, como disse. Mas tem um detalhe. A consciência estaria, a meu ver, assim. Minha água está no fogo. Os pãezinhos vão queimar. Que esse povo de Betânia vai falar de mim amanhã. Então, estaria Marta ali somente a matéria. A consciência estaria nos afazeres, a mente saltitando, como a gente costuma dizer, os nossos macaquinhos, inquietando a nossa mente. Mas Jesus não considerou de menor importância aquilo que ela dizia. Ele apenas disse que Maria escolheu a melhor parte. E talvez poderia ter se alongado. Não a recrimine. Mais tarde ela poderá lhe ajudar. Então vamos voltar agora à passagem bíblica. Permita-me fazer a leitura. Marta e Maria. Lucas 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta, que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ainda hoje, Jesus pede para pararmos um pouco e ouvi-lo. Escutemos Cristo falar-lhes das coisas do céu. E às vezes, ou na maioria das vezes, se faz necessário lembrar que mais importante do que deixar a casa impecável para recebê-lo, é preciso abrir a porta dos nossos corações, para que aí sim ele possa nele fazer morada. As questões materiais, os afazeres do cotidiano, nós, caríssimos irmãos, necessitamos buscar um meio, uma forma de dentro de tudo isso, das necessidades que sentimos, as necessidades mundanas, no meio de todas essas necessidades, nós precisamos abrir um espaço de tempo para a caridade, para a compreensão do nosso próximo.
para reconhecer no próximo o trampolim da nossa transformação espiritual. Chegando para o fim, e eu também fui buscar no livro Fonte Viva, lição 32, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a mensagem também intitulada A Boa Parte. E foi daí que eu fui buscar detalhar e compreender melhor essa boa parte que Cristo nos fala que não nos pode ser tirada. Permita-me, então, que eu faça a leitura dessa lição de número 32 do livro Fonte Viva. A boa parte. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, como disse esta passagem, está apenas no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende um copo d'água. O companheiro, na qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte de bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos Jesus. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Emmanuel. Portanto, caríssimos irmãos, todos que nos assistem nesse momento, é lícito percebermos em nós o espírito de Marta. Até porque, ainda há pouco, disse que temos em nós muito mais de Marta do que de Maria. Todavia,
se faz necessário, trabalhemos a nosso favor. Sejamos úteis também no campo da vida material. Porém, não podemos esquecer de sermos também verdadeiros aprendizes, discípulos do Mestre Jesus. Que possamos, ou que reconheçamos em nós, pelo menos de início, um pouco do Espírito de Maria. Vamos procurar nos esforçar no trabalho da seara do bem. Conhecer e fazer. Trazer o mecanismo do bem, do sedes perfeito, para dentro de nós. Não nos sintamos tão culpados, de maneira que não tenhamos tempo para praticar os ensinamentos de Jesus. Não chegaremos nessa encarnação, nessa existência, muito provavelmente, não alcançaremos o nível de excelência. Eu creio isso seja fato, porque nos encontramos bem distante disso. Mas doando, por enquanto, esse cadinho do nosso tempo, mantendo os nossos esforços em nos melhorarmos, de futuro, daremos a Ele, a Cristo Jesus, ao Criador do Universo, ao Pai, todo o tempo de nossas iluminadas vidas. Na qualidade de espíritas, de discípulos autênticos dessa maravilhosa doutrina, que a convicção nos chegue, que possamos rogar ao Pai que o nosso agir não seja movido por um atavismo insensível à palavra e ao ensinamento da Boa Nova. Que antes seja toda a minha ação, toda a nossa ação, decorrência da escuta atenta da palavra de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Com essas palavras, eu gostaria de encerrar o meu diálogo, a minha conversação com os senhores, rogando ao Criador do Universo que nos guarde, nos proteja, nos fortaleça nesse objetivo de trilhar o caminho da seara do bem com Cristo Jesus. Que assim seja. Meu cordial boa noite a todos. Nós vamos agradecer o nosso irmão Antônio pelo esforço de pesquisa, pelo desprendimento, a força de vontade, o sonho de conhecer e fazer, né, devagar e sempre. Agradecendo a Jesus por essa oportunidade de ouvir, de fazer nossas reflexões, né? A gente parar para analisar a boa escolha, mesmo diante das nossas rotinas, né, da nossa rotina do dia a dia, que nós possamos fazer boas escolhas, né, atitudes diferenciadas, né, isso vale a pena a gente parar para analisar e fazer essa reflexão. Convido a todos os nossos irmãos agora para fechar nossos olhos, para continuar nessa aproximação do Cristo, da divindade, da espiritualidade, agradecer por todas as palavras transmitidas, por todas o processo de reflexão, que essa reflexão sirva
na nossa rotina do dia a dia, para a gente parar, para analisar da importância de atitudes renovadas, mesmo que tenhamos algo a fazer parecido com o dia que passou, mas que possamos estar sempre renovando, analisando a cada momento o que nós possamos fazer de melhor dentro da nossa casa, no nosso trabalho, juntamente com os nossos irmãos da casa fraterna, com os nossos irmãos desencarnados, tirar o nosso tempo para louvar, para agradecer, para contribuir com o nosso planeta Terra. Jesus, irmão maior, te agradecemos por essa noite, pela oportunidade, Jesus, de estarmos ligados com a sintonia do amor, que possamos ter força de vontade, coragem, desprendimento para fazer o melhor em prol do outro, em prol de nós mesmos, mesmo de atitudes, possamos fazer sempre ter coragem em renovar nossas atitudes. Divino Mestre Jesus, que essa prece possa envolver o planeta Terra, a todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, os nossos irmãos que se encontram nos presídios, as pessoas que se encontram acamadas, enfermas, não importa a enfermidade, Senhor, que seja psíquica, envolva Jesus com seu amor, com a sua luz, que possam receber de acordo com a necessidade de cada um. Envolva todos os nossos familiares, envolva a Casa Fraterna Chico Xavier através de nós, todos os seus integrantes, e te agradecemos por mais uma noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente entre nós. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a